Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. A paz do Senhor para todas as irmãs. Com muito carinho e muito respeito, eu quero estar cumprimentando a nossa querida irmã Maria Helena e junto com a irmã Janaína. É um prazer estar aqui, conhecendo mais um pouco das irmãs que compõem a União Feminina da Assembleia de Deus em Joinville. Deus esteja abençoando vocês. Eu creio que é privilégio do céu estar aqui com as irmãs. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 49, e o versículo 22 em diante. Gênesis, capítulo 49, e o versículo 22 em diante. José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Queridas, eu já recebi a oração da irmã Janaína, mas eu gostaria que você, se pudesse, colocasse a mão em direção ao seu coração. Eu recebi a oração da pastora Janaína e quero orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, nós continuamos na tua presença, adoramos, louvamos, engrandecemos o teu santo e excelso nome. Pedimos ao Senhor para falar conosco. Sustenta o mundo espiritual desse lugar, calando todas as vozes contrárias. E nos ensina, Senhor, a calar a inquietação, a distração, tudo aquilo que é roubo da palavra, nós repreendemos na autoridade do nome de Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor também, Pai, conversa conosco, ministra, assume esse lugar aqui para uma conversa conosco. Vem falar conosco, Jesus. Vem conversar com cada uma de nós. Nós pedimos ao Senhor a sua ministração às nossas vidas. Senhor, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas sei que tu usa homens e mulheres. Então seja o Senhor a conversar conosco nessa tarde linda. Tens liberdade, Espírito Santo. O povo é teu. Essas mulheres te pertencem, Senhor. Tem liberdade, Senhor. A liderança te pertence. Mas não nos deixe sem tua palavra. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.
Podem assentar, irmãos. Por favor, queridas. Minhas preciosas, eu coloquei aqui, superando os seus limites, para gerar frutos que permaneçam. Esse é o nosso tema. E eu coloquei algumas coisas, entre algumas que eu vou falar, e aquelas que eu não coloquei aí, e depois você quiser riscar, pontuar, para a gente estar levando isso com muita seriedade diante de Deus, por favor, faça isso. Eu coloquei aqui, o que você precisa superar? Que obstáculo você precisa superar? Primeiro eu coloquei o medo, a inércia. Terceiro, a procrastinação, a inconstância, traumas, complexo de inferioridade, vitimismo, comparação, coração angustiado, sentimento de desamparo. No meio da ministração, se você quiser colocar isso, riscar e levar isso em seriedade diante de Deus, para que hoje seja um dia de resultados, que você possa superar para frutificar. O nosso tema é superando os nossos limites para gerar frutos que permaneçam. Então eu tenho aqui uma proposta não humana, mas uma proposta de Deus. O versículo base nosso é João 15:16. E João registrou as palavras de Jesus, que Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, não foi você que escolheu o Senhor, pelo contrário, Ele escolheu você e te nomeou para que você fosse e desse frutos, e os seus frutos permanecessem. Nós temos aqui um entendimento que a escolha não partiu de nós, não é mérito nosso, não é desejo nosso, mas a escolha partiu do soberano e da graça dele. Fomos escolhidas pela graça, alcançadas. E enquanto vivermos nessa terra, temos que frutificar. Não podemos jamais viver de forma estéril. É da natureza da igreja a frutificação. Nós fomos escolhidas, chamadas para frutificar. Eu e você precisamos dar frutos em todos os lugares. No lugar onde o Senhor nos plantou, na nossa casa, na nossa família. Precisamos frutificar no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos interpessoais. Precisamos frutificar junto à vizinha, dentro do elevador, lá na padaria, lá no mercado, lá no posto de gasolina onde você abastece. Precisamos frutificar
no hospital, nas clínicas, onde nós vamos em busca de um tratamento para alguma necessidade nossa. Em todos os lugares nós precisamos frutificar. Nós recebemos uma missão do Senhor. Vamos nesse começo aqui relembrar a missão que recebemos dele. João registrou as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 21. Jesus colocou-se no meio dos seus discípulos e ele disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando todos vocês. Os apóstolos eram enviados e a igreja do Senhor é enviada. Marcos registrou uma fala de Jesus no capítulo 16 e no versículo 15, versículo tão conhecido de nós. Todas nós temos conhecimento desse texto. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mateus registrou no capítulo 28, a partir do versículo 19, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós temos uma missão para cumprir. A nossa missão inclui a pregação do Evangelho, o discipulado, a cura, a libertação das pessoas. Porque Marcos disse, no capítulo 16 e no versículo 17, a palavra de Jesus: e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós temos uma missão ampla, uma missão de pregação, uma missão de discipulado, uma missão de cura, uma missão de libertação. A mesma missão que estava em Jesus, essa missão de curar, porque ele veio para a cura dos povos. Isaías registrou sobre Cristo, em Isaías capítulo 61, é lindo o texto, quando Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor estava sobre Cristo, e ungiu a Cristo para proclamar as boas novas a todos que estão cativos, curar os quebrantados de coração, trazendo essas boas novas a eles. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus para consolar a todos os que choram, anunciar o ano aceitável do nosso Deus e a vingança dele, colocar sobre aqueles que estão em Sião de luto uma bela coroa, retirando a cinza. Aqueles que estão de pranto, colocar perfume de alegria. E aqueles que estão vestidos com vestes depressivas, dar a eles vestes de louvor, a fim de que eles sejam chamados carvalhos de justiça, plantados por Deus e para a glória de Deus. Isso aconteceu comigo e com você. E ao acontecer comigo e com você, nós nos tornamos mensageiros da palavra. Nós nos tornamos discipuladores. Nós nos tornamos agentes de cura física, cura emocional, cura mental. Nós nos tornamos agentes de libertação na terra. Até a vinda de Jesus nós temos uma missão para cumpri-la. Mas o nosso tema aqui diz:
que obstáculos virão à nossa vida. Situações difíceis, adversas virão. E quando elas vierem, elas precisam serem superadas, para que elas não se tornem um limite na sua vida, um obstáculo, para que você não venha frutificar. Então, essa tarde aqui, Deus a escolheu para ministrar ao seu coração e ao meu coração, como uma tarde de cura. Porque eu e você temos uma missão por fazer. Eu e você temos uma missão que está inacabada na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, em todo o mundo. Mas para ela ser concluída, eu e você não podemos ter obstáculos em nossas vidas que nos impeça de frutificar. Então eu trouxe aqui como meditação um homem chamado José, aliás, muito conhecido de todas nós, nosso amigo, porque sempre que lemos a história dele, nos encantamos. Como em meio a tantos obstáculos, ele não ficou limitado, mas ele conseguiu frutificar. O texto que eu li aqui com você é uma profecia que Jacó está dizendo a José nos últimos momentos de vida de Jacó. Mas essa profecia, ela também é uma biografia da vida de José. Jacó está dizendo assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. E aí, você tem sido um ramo frutífero junto à fonte? Quem é sua fonte? Sua fonte é Deus. As suas raízes estão nele. Aí ele diz: os seus galhos se estendem sobre os muros. Não há limites para a frutificação na vida de José. Não importa onde ele esteja, esse raminho vai dar um jeito. E vai crescer, e vai dar frutos. Não importa qual é o terreno, não importa a situação, esse raminho vai florescer. Aí ele conta para nós, dentro da sua profecia, que relatava um passado vivido, e era uma bênção para os descendentes de José. Ele diz assim: os flecheiros deram contra ele, lhe causaram amargura, mas ele não desmoronou, ele não desanimou, ele não prostrou. O seu arco se manteve firme pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, que o abençoou com as bênçãos dos altos céus e com as bênçãos da terra, com as bênçãos dos seios e da madre. Nós sabemos sobre a história de José, que José saiu da sua casa aos 17 anos. E ele sai não por vontade própria, mas ele recebe a primeira flechada, a quebra da confiança. Ele confiava nos irmãos mais velhos e eles o traíram. Talvez você está aqui, confiou em tantas pessoas e foi traída. E se ainda não recebeu a cura, é uma tarde de ministração.
E se isso está te atrapalhando a frutificar, o Senhor Jesus te cura nessa tarde. Ele viu os irmãos mais velhos planejarem a sua venda, pegarem o recurso. E ele viu os irmãos liberarem ele com um sorriso. Vendido para uma caravana de ismaelitas. Ele vai sozinho, uma segunda flechada do desamparo. Ele tem a proteção do pai e agora ele está em um caminho distante, com pessoas desconhecidas, um caminho que ele não planejou, que ele não quer ir. Mas ele está indo. Chega no Egito, a caravana de ismaelitas monta a sua banca e coloca ali à venda José como escravo, humilhado. O querido do pai em humilhação, talvez uma flechada da humilhação, bateu aí dentro. Naquele momento que você estava fragilizado emocionalmente, que você precisava de um elogio, como José aqui, que você precisava de um abraço, que você não precisava de mais uma situação adversa, e o abraço não veio, o sorriso não veio, mas o que veio foi uma flechada da humilhação. E você ficou exposta. Como José, você ficou exposto. Todo mundo olhando. E você se sentindo naquele momento humilhado ou humilhada. É vendido como escravo. E vai para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, mais uma flechada. A flechada da acusação de assédio sexual. Acusação injusta. Sai dali. Vai para uma prisão. Prisão injusta. Mas o que eu quero te dizer é que da prisão tem um palácio. Tem o dia que Deus te ajuda a superar tudo. E Ele te coloca onde Ele planejou para você estar. E quem sabe essa tarde, é essa tarde de mudança definitiva, como foi na vida de José. Quem sabe Deus vai encerrar. Para José foram 13 anos. Talvez para você 20, 15, 2, 4, não importa. Mas quem sabe o Senhor encerra algo aqui nessa tarde, dando a você uma mudança definitiva para um novo caminhar. Mas o que eu quero que você preste atenção na história de José, para eu entrar aqui com você, na minha mensagem, é que todas essas flechadas não o impediram de frutificar. Chegou na casa de Potifar, não chegou um menino se sentindo vítima, nada. Chegou ali na casa de Potifar, tudo que ele pegou floresceu. Tudo que ele pegou prosperou. Todo mundo olhou e disse: Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele. Dias dentro da
casa de Potifar, a casa de Potifar não era a mesma. As frutas estavam melhores, o jardim perfeito, a organização da casa perfeita, tudo estava no devido lugar, porque ali estava um menino que era curado no caminho, andando e Jesus curando. É assim que Ele quer para a sua vida. Você vai andando, Jesus te curando. Você vai andando e Jesus te curando. Você vai andando e Jesus te curando. Você vai andando e Jesus te curando. Saiu da casa de Potifar. Chegou na prisão. Poucos dias na prisão. Ele é o gerente da prisão. Todos os outros presos estão debaixo da liderança dele. Ele organiza tudo na prisão. A prisão ficou outra. Chegou no palácio. Tudo mudou no Egito. Entenda aqui. Que a sua dor não pode impedir você de frutificar. Entenda aqui, que a sua tristeza não pode impedir você de frutificar. José frutificou na casa de Potifar, no trabalho. Talvez você não está conseguindo fazer um trabalho em excelência lá naquele emprego. E o Senhor te trouxe nessa tarde para te curar. Porque você nasceu para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 21 e versículo 7. Este é o povo que eu criei para louvor da minha glória. E eles glorificam a Deus em todas as situações. Eles glorificam a Deus em tudo. E talvez você não está conseguindo frutificar lá no seu trabalho. O Senhor marcou essa tarde para que a sua dor, a sua mágoa, o seu ressentimento, o vitimismo, a angústia, a tristeza, fiquem tudo aqui nessa tarde. E que você possa levantar para uma frutificação lá naquele trabalho. Porque as suas colegas, os seus colegas, o seu patrão precisa ser alcançado através de você. Ele também frutificou dentro da prisão. Talvez você esteja presa a alguma situação na sua vida, que você não entende por que você está ali. Mas você não pode permitir que nenhum tipo de vitimismo, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de falta de perdão, de angústia, de dor, de tristeza, impeça você de frutificar em dias adversos, em prisões temporárias, porque elas não são permanentes. Porque Jesus disse em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nenhuma prisão, seja ela uma enfermidade, seja ela uma situação que você está vivendo agora, ela é permanente, porque você tem Cristo Jesus para libertação de todas as coisas. Talvez Deus tenha te levado para palácios. Não seja o caso de você estar na casa de Potifar, não seja o caso de você estar na prisão, porque nós temos muitos homens que frutificaram na prisão. Paulo na prisão em Cesareia, Paulo evangelizou rei Félix, rei Festo, rei Agripa, dentro da prisão. Paulo na prisão em Roma, evangelizou centenas de pessoas. Paulo dentro de um navio de prisioneiros, foi canal dentro daquele navio. Paulo como prisioneiro na ilha de Malta, foi canal dentro daquele navio. Mas às vezes não seja o seu caso uma prisão. Mas talvez você esteja no palácio. Deus te colocou no palácio. E você não está frutificando no palácio.
Porque a gente assistiu uma peça aqui, com as nossas amigas, e elas nos contaram que a distração pode ser um obstáculo. Talvez você esteja distraído nos palácios. Talvez você esteja gostando demais do palácio. Talvez você esteja enamorado do palácio. Tiveram homens que tiveram que deixar o palácio. O primeiro que me vem aqui é Neemias. Neemias vivia no palácio, tinha gozo pelo palácio, gozo de levar a taça para o rei. Mas um dia teve um encontro com Anani, e Anani relatou a história de Israel para ele, a história de Jerusalém, e ele perdeu o gozo pelo palácio. O rei olhou para ele quando ele vai levar a taça, e o rei diz a ele: o que aconteceu? Porque o seu semblante está triste? E ele disse: como posso estar alegre, estando em ruínas, Jerusalém? Perdeu a alegria do palácio. O palácio não preenchia. Esté estava no palácio. E Esté teve dificuldade de renunciar ao palácio. Porque ela tinha que admitir que ela era judia. E ela estava ali com uma missão agora. A missão de rogar ao rei Assuero pela libertação, pela vida do seu povo. E por um tempo, ela tinha que renunciar ao palácio. E ela o faz quando ela diz: eu irei ter com o rei, se eu perecer, pereci, mas eu irei cumprir a minha missão. Ela estava dizendo: palácio, eu abro mão de você. Talvez você tenha encantado com o entretenimento da terra. Talvez você tenha encantado com o mundo midiático. Talvez você tenha encantado e aprisionado algum tipo de entretenimento, algum tipo de distração aqui na terra. E isso tem tornado um obstáculo para que você venha frutificar. Hoje o Senhor quer te tirar dessa condição. Porque ele não encantou, José não encantou com um palácio. Mas ele cumpriu a sua missão no palácio. Porque o tempo todo José entendeu: eu não estou no palácio para deleite, eu estou no palácio em missão. Deus me colocou no palácio em missão. Deus te colocou nessa família em missão. Deus te colocou nessa casa em missão. Deus te colocou em missão no seu trabalho. Deus te colocou em missão na universidade. Deus te colocou em missão nesse lugar onde você está agora. Deus te colocou aí em missão. Você está em missão. Então entenda que por mais que seja bom, por mais que traga prazer, você está em missão lá. Então é sobre isso que eu quero meditar com você. E o primeiro obstáculo que eu e você, como José, nós precisamos enfrentá-lo, superar, é os obstáculos interiores. Se você não supera os seus limites, os seus obstáculos interiores, você não vai conseguir frutificar. E eu trouxe aqui como meditação para você os nossos traumas. Todos nós passamos por situações que nos machucam. Situações que, quando não são tratadas, como eu te disse aqui, José foi curado no caminho, elas se tornam fardos. Como nós vimos aqui, a nossa amiga tentando correr a corrida, mas embaraçada, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, e todos nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz e a ignominia dos homens, não fazendo disso caso algum. Então talvez você tenha passado por uma situação difícil, e você adquiriu um trauma interior, está aqui dentro de você, está aqui, está com você, e você precisa dessa cura. O que eu faço, irmã Elisama? Eu tenho que frutificar no trabalho, eu tenho que frutificar na universidade, eu tenho que frutificar na família, eu tenho que frutificar na região onde o Senhor me plantou, mas a dor me impede de frutificar. O que eu faço? Como eu faço? Se eu não estou conseguindo como José? Eu preciso me voltar para as Escrituras. Filipenses capítulo 3 e o versículo 13 é carta de Paulo à igreja de Filipos. Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Eu tenho que fazer um trato comigo mesma. Eu tenho que renunciar a esse passado que dói, esse passado que machuca. Eu tenho que desistir de visitar esse passado. Enquanto eu não desistir de visitá-lo, de recorrer a ele, de voltar a ele, eu vou cultivar um trauma. Eu estou falando para você aqui por experiência própria. No ano de 2006, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Eu era missionária no Timor-Leste, na Ásia, junto com meu irmão. E nós cuidávamos de um trabalho lindo para a glória de Deus, que nós ainda temos o trabalho até hoje. Nós voltávamos de um culto, e os rebeldes nos atacaram e mataram meu irmão na minha frente. Não é fácil. Eu voltei para o Brasil. E eu pensei que eu precisaria de um tempo para ser curada, para prosseguir, porque eu sabia que eu tinha que voltar a frutificar no Timor, como eu estou lá até hoje. O Senhor me entregou o Timor. Eu tinha que dar continuidade àquela obra, mas entre mim e aquela obra, agora tinha algo que precisava transpor, algo que eu precisava vencer, algo que eu precisava superar, porque a obra estava lá, pessoas precisavam da salvação, pessoas precisavam da instrumentalidade que Deus me deu. E Ele mesmo, meu Deus, disse a mim que a obra ainda não havia acabado e que era necessário voltar àquela terra. Então, Ele me disse o que eu já te disse aqui e vou repetir. Ele me disse que me curaria no caminho. Eu recebi uma visitação do Senhor dentro do elevador. E pós essa visitação, eu fui sendo curada no caminho. Eu ia andando, Jesus ia me curando. Eu voltei para Timor-Leste. E eu andava nas ruas de Timor-Leste. E o Senhor ia me curando. Eu ia andando e Ele ia me curando. Eu ia andando e Ele ia me curando. A cada dia Ele ia me curando. Então o que eu faço? O que você faz, preciosa? Faz o que a palavra do Senhor diz em Isaías 43 e o versículo 18, é Deus falando com Israel.
Não fique no passado. Saia do passado. Eu estou fazendo uma coisa nova diante de você. Porventura não percebeu ainda? Eis que abrirei caminhos no deserto e rios no ermo. Tem uma nova história que não viveu ainda para você viver. Tem um novo tempo que não experimentou ainda para você experimentar. Tem algo que não viveu ainda, que o Senhor já preparou e estar aí à sua frente para você viver. Tem. Eu não sei onde você está. Eu não sei o que você tem carregado, quais são as suas bagagens. Mas eu sei que se José tivesse cheio de bagagens, ele não conseguiria frutificar na casa de Potifar. Não conseguiria frutificar na prisão. Não conseguiria frutificar no palácio. Porque quando Faraó mandou chamá-lo, deram uma roupa limpa para ele, fizeram a barba, mas não mexeram no interior. Mexeram no exterior, roupa limpa, barbear, mas lá dentro ninguém sabia como estava. Mas lá dentro tinha um homem que foi curado no caminho. Oh, aleluia! Eu não sei como você está exteriormente e como você está interiormente, mas eu quero te dizer aqui, se você não está bem interiormente, tem uma cura para você. E se as coisas não estão bem no ambiente onde você está, no seu exterior, na sua casa, na sua família, também tem uma cura para você aqui. Então essa é uma tarde de cura. Uma tarde que você e eu precisamos de vencer esses obstáculos que são interiores, que nos atrapalham de uma frutificação por excelência. Nós temos também tão comum nos nossos dias o vitimismo. Como o vitimismo, ele tem atrapalhado as pessoas. Nós temos um exemplo nas Sagradas Escrituras, em Rute capítulo 1 e o versículo 20, o exemplo de Noemi. Noemi passou pelas agruras da vida, por situações adversas, perdeu o marido, perdeu o filho. E Noemi, ela chegou ao ponto de mudar a sua identidade. Quando ela entrou em Belém, porque Deus visitou Belém, trouxe comida para Belém, e ela voltou com Rute para Belém. E quando elas chegaram, as amigas vieram cumprimentá-las, e as amigas disseram: "Oh, Noemi", ela disse: "Não tem Noemi aqui. Noemi morreu no caminho. O caminho da adversidade matou Noemi. O que tem aqui é outra mulher, uma mulher chamada Mara, que significa amargura. Talvez você tenha passado por caminhos de adversidades, situações complicadas, e você, como Noemi, tem se sentido vítima de N situações. Chegou um momento de você receber essa cura do Senhor. Ao contrário de Noemi, nós temos Gênesis capítulo 35. Nós temos a história, os finais dos versículos de Gênesis 35. Nós temos a história de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. E chegou um momento que Raquel está na sua segunda gravidez. E ela vai ter o filho. E aquele momento é um momento muito difícil. E ela tem o filho. E ela pega o menino e coloca o nome do menino Benoni. E
morre. Jacó chega, pega a criança, e a parteira diz, é Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia. Jacó disse, não, eu não vou criar Benoni. Eu não posso criar um menino, vem cá minha dor, vem cá minha tristeza, eu o perdi. Não, eu vou trocar o nome desse menino. Eu vou pôr o nome dele Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força, filho da minha vontade de lutar. É que o Senhor quer falar comigo e falar com você aqui. O Senhor quer que eu e você venhamos abrir mão dos Benones. Eu perdi, não deu certo, fulano me machucou, Beltrano me tirou desse cargo, não, esqueça tudo isso aqui. Vem recomeçar aqui, enterre os Benones e crie Benjamins para a glória e honra do nome de Jesus. Porque se você estiver curada, se você estiver bem, se você não tiver nada que atrapalhe, você vai conseguir frutificar no seu trabalho, vai conseguir frutificar na sua casa, na sua família. Não guarde ressentimentos. Outra situação muito complicada interiormente são os ressentimentos. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre os movimentos da alma. E o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12 e no versículo 15, que ninguém se prive da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando pequenininha vos perturbe. Que você fique perturbado por um ressentimento. Que você acolha isso. E depois de perturbar você, ela saia para fora e perturbe outras pessoas, perturbe a família, perturbe o seu lar. Então o Senhor está te chamando aqui nessa tarde a isso. O exemplo de José para nós é magnífico. Chegou o momento que ele tinha que frutificar na família. Isso aqui é família difícil. Não é frutificar lá na sua casa não, irmã. É frutificar na família dos irmãos que o venderam, que mentiram sobre ele. Mas chegou a hora. Chegou o momento de dar frutos naquela família. Chegou o momento de ser missional dentro da casa dele. E agora? O que fez José frutificar dentro da sua casa? Conhecimento da soberania de Deus e uma capacidade dada por Deus para perdoar. É o que Paulo vai dizer em Colossenses 3:13. Paulo vai dizer a mim e a você: suportai uns aos outros, e se for necessário, perdoe uns aos outros, como Cristo perdoou vocês, assim também vocês perdoem. É o que ele vai fazer. Em Gênesis capítulo 50, e o versículo 19, os irmãos falam para ele assim: olha, papai morreu, mas papai deixou um recadinho para você. Que recado é? Ele disse para você nos perdoar. Ele disse: capaz. Que história é essa? Vocês estão esquecendo que tem soberano? Vocês podem até ter planejado mal contra mim, mas quem guia a minha história é Deus. A minha história não está na mão de humanos. Palavras de José. Vocês não conseguem fazer leitura dos fatos. Guarda ressentimento, não, irmã. Quem guia a sua história é Deus. Quem é seu Senhor é Deus. Quem é seu governo é Deus. Perdoe. Quem está guiando tudo é Deus, irmã. Tire uma lição disso tudo. É o que Jacó está dizendo. Desculpa, o que José está dizendo. José diz: vocês planejaram mal, só que vocês não conseguem ver que o meu Deus reverteu tudo em bênção.
alimentação. Vocês não estão vendo que vocês estão alimentados porque Deus me trouxe de antemão para preparar a alimentação para vocês. Vocês não estão vendo que Deus está alimentando o Egito porque Deus me trouxe de antemão para ser um canal aqui. Vocês não entendem que eu estou podendo abençoar as nações porque Deus me trouxe de antemão para um ministério específico aqui. E às vezes a gente fica assim, eu saí desse trabalho por causa dela. Eu saí da liderança desse conjunto por causa dela. Eu saí daqui por causa dela. Encerra isso hoje. Encerra isso hoje. Você frutificou naquele tempo, lá naquele conjunto. Tem outros conjuntos e outros lugares para você frutificar. Oh, encerra isso hoje. A sua natureza é frutífera. E se você não estiver dando frutos, nem você fique em paz. Porque você foi criada por Deus para frutificar em Cristo Jesus. Então abra mão do ressentimento. Entrega a Ele hoje. Perdoe quem você tiver que perdoar. Perdoe nora, perdoe sogra, perdoe cunhada. Você só consegue frutificar na família se o seu coração estiver aberto para a sogra, estiver aberto para a cunhada, estiver aberto para o filho, estiver aberto para o esposo. Se você tiver ressentimentos, você não consegue ser inteira. Você não consegue ser boca de Deus ali. Você não consegue abrir o celeiro para aquelas pessoas. José tinha um celeiro para alimentar a sua família. Você tem um celeiro espiritual para alimentar sua família, para alimentar seus filhos, para alimentar sua sogrinha, para alimentar sua norinha, para alimentar seu genro. Você tem um celeiro de Deus. Está com você a cura dela. Está com você a cura dele. Está com você a cura do filho. Então abra mão do ressentimento para você fazer como José. Abrir o celeiro e dizer: comem, comem, podem comer, porque o Senhor preparou-me antes para ser o provedor desse banquete. Oh, Deus te prepara nessa tarde para ser provedor de banquete. Deus te prepara nessa tarde para você ser uma provedora de banquetes. Então eu e você precisamos, irmãs, entender que o Espírito Santo quer trabalhar aqui, na minha vida, na sua vida, para que nós venhamos superar todos esses obstáculos que nos impedem de frutificar. Talvez seja angústia. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 8: em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação vem, mas a angústia não pode achar guarida nesse coração. Fala para você mesmo: você, angústia, não tem guarida aqui. Eu não te dou guarida. Pode ir, porque eu não te dou guarida. Perplexos. Por quê? Por que me sobreveio isso? Por que sobreveio essa situação? Mas não desanimadas. Podemos perguntar, mas não vamos nos prostrar. Diz a você mesma: desânimo não, estou me levantando na minha casa, estou me levantando na minha família. Eu posso não entender ao todo porque isso me aconteceu, porque me sobreveio esses males, mas tem umas coisas: eu não me prostrarei, não desanimarei jamais. Porque o ânimo é a força motriz da igreja. Se a igreja desanima, ela não planta, ela não colhe, ela não realiza. Então o Espírito Santo é quem anima a
a igreja do Senhor Jesus. Então você precisa de ânimo. Perseguidos. Quem é que nunca foi perseguida aqui como José? Perseguida, mas sem o sentimento de desamparo. Esse você não pode dar guarida. Sabe por quê? Porque você tem pai. Não tem coisa pior para você. Se o seu filho chegar da escola e falar assim: mãe, eu sinto que você não pode me proteger. Você ficaria imensamente triste. Todas as vezes que você se sente desamparada, você está sentindo que o seu pai não dá conta de te proteger. Então, perseguida, mas desamparada jamais. Ele está com a gente, cuidando da gente, zelando da gente. Ele está com a gente, protegendo a gente junto conosco. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Então não sinta desamparada. Isaías capítulo 41 e o versículo 10. Eu te esforço e te ajudo e te fortaleço com a destra fiel. Oh, não temas, porque eu estou contigo. Eu te fortaleço, eu te esforço, eu te ajudo. Não tenhas medo. Abatidos. Você pode momentaneamente abater-se, mas destruída jamais. É como a gente viu aqui, quando o inimigo pensa que conseguiu derrubar. Ele só pensa que na verdade a gente está levantando, porque ele nos levanta, ele nos põe de pé novamente, aleluia! Então eu e você, que estamos aqui, nós precisamos superar os obstáculos interiores. Mas não são só os obstáculos interiores, nós temos também os obstáculos exteriores. Que esses obstáculos exteriores, eles também atrapalham a frutificação. O primeiro obstáculo exterior que eu gostaria de chamar você é a má administração do tempo. Esse obstáculo, nos dias atuais, ele se tornou um grande obstáculo. A maioria das pessoas não estão administrando o tempo sabiamente. Não estão vivendo de forma sábia. Eu citei aqui ontem um versículo que é chave da minha vida. Efésios capítulo 5 e o versículo 16. Palavras de Paulo à igreja de Éfeso. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir significa tomar da mão de outrem por um preço. É o que Cristo fez na cruz. Nós estávamos na mão do diabo e Cristo nos tomou com preço de sangue. O que está escravizado hoje é o tempo. O tempo ele está totalmente tomado. As redes sociais, elas prendem o tempo. O WhatsApp prende o tempo. As formas de comunicação, as formas de mídia, elas prendem o tempo. A tecnologia prende o tempo. O entretenimento prende o tempo. As nossas distrações prendem o tempo. E se você conversar com a maioria das pessoas que estão aqui, fazer uma enquete, elas vão dizer: eu não tenho tempo para um trabalho relevante no hospital. Eu não tenho tempo para um discipulado efetivo nas prisões. Eu não tenho tempo para um discipulado na rua da minha casa. Eu não tenho tempo para cuidar de jovens, de crianças. Eu não tenho tempo para fazer grupos pequenos com criança. Eu não tenho tempo para pegar um acordeon, uma gaita e ir aos idosos e fazer um evangelismo com idosos. Eu não tenho tempo. E se você olhar para elas, você vai perceber que elas estão sendo sinceras. Mas por que nós não temos tempo? Se o nosso tempo, ele é 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e ainda sobra 8 horas.
O que está acontecendo conosco é que na maioria das vezes nós não temos agenda. Falta agenda a nós. Falta pegar o nosso tempo, remi-lo, resgatá-lo, trazê-lo de volta e reorganizá-lo para a glória de Deus. Reorganizá-lo, como eu disse aqui ontem, não reorganizando com urgências, mas reorganizando o nosso tempo com prioridades. As urgências é humanas e as prioridades vêm de Deus. É Deus que estabelece as prioridades para você. E as urgências é tudo que é humano, é urgente. Mas tudo que é prioridade, comunhão é prioridade do céu. Discipulado é prioridade do céu. Cuidar de você é prioridade de Deus, para Deus poder te usar. Então, as prioridades, elas são com certeza absoluta, legítimas, porque elas partem do céu. Mas as urgências minhas, a vasilha para lavar, a casa para limpar, que limpa e relimpa e relimpa e relimpa de novo, a falta de organização ali dentro da casa, são tudo minhas urgências. Mas se você sabe disso, eu só estou te lembrando, se eu estabelecer prioridade de comunhão primeiramente no meu dia, 10 minutos, 15 minutos, eu dou conta de organizar a casa. Mas se as prioridades não vir, eu não dou conta de organizar nada. Porque eu fico com uma cobrança diária o dia inteiro. E eu sinto que estou devendo, sempre devendo, sempre devendo. Porque há desalinhamento com o Criador. E todas as vezes que há desalinhamento, eu fico desnorteada dentro da minha casa, na minha vida. Então eu te chamo nessa tarde a um alinhamento com o Senhor. Eu te chamo nessa tarde a pegar o teu tempo, remi-lo, organizá-lo para frutificar, para fazer coisas excelentes para Deus aqui na terra. Segundo obstáculo que atrapalha a minha frutificação no trabalho, na igreja, em todos os lugares, é a procrastinação. Esse é o grande problema do século. Amanhã, vamos fazer amanhã. Amanhã eu começo a oração. Amanhã eu começo a caminhada. Aquele livro, irmã, sabe a Bíblia que a irmã Elisama falou? Que é uma Bíblia para você fazer as anotações todos os dias, que todas nós deveríamos ter. Amanhã eu compro. Mês que vem compro. Ano que vem compro. Sabe, o período de oração e de devoção, amanhã eu começo. Não, depois da procrastinação. Jesus nos ensina muito sobre a procrastinação. Ele diz em João, capítulo 9, versículo 4, João registrou a palavra de Jesus: devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite está chegando, e à noite ninguém faz nada. Em inglês fala time, todos nós temos o nosso time, todos nós temos o nosso tempo. Você tem um tempo, irmã, você tem um tempo, você tem um tempo, e esse tempo seu termina. E o tempo do outro também termina. O problema é que você não lida só com o seu tempo. E na frutificação, você lida com o tempo do outro. João capítulo 4 e o versículo 35. Jesus diz assim: vocês estão dizendo que falta 4 meses para a ceifa. Erguei os olhos e vejo os campos que estão brancos para a ceifa. Você tem o seu tempo e o outro também tem um tempo. O seu tempo precisa ser ajustado com o tempo de Deus, porque o outro lá depende da sua semeadura, o outro lá depende da sua frutificação. Então não procrastine. Vamos tirar a procrastinação da nossa vida. É hoje. É para orar hoje, vamos orar hoje. É para ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Os devocionais nós não devemos procrastiná-lo. A oração jamais, a leitura jamais, a devoção jamais. A evangelização nunca. O discipulado nunca. A pregação no lugar onde nós estamos, o testemunho no lugar onde nós estamos, nós não devemos procrastinar.
Outro obstáculo que nos impedem o tempo todo de frutificar é a falta de planejamento. Está muito ligado à administração do tempo. Eu já citei para você aqui a vida de Neemias. Neemias, ele teve uma visão. E onde surgiu a visão? Na oração. Neemias capítulo 1, Neemias recebeu a visita de Anani na casa dele. E Neemias perguntou, como é que está Jerusalém? E Anani respondeu, está em grande miséria e desprezo, os muros estão queimados, a cidade está destruída. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por muitos dias e estive orando e jejuando. 3 a 4 meses de oração e jejum. Sabe o que Deus fez? Deus colocou uma visão dentro de Neemias. Neemias entendeu que ele era o reconstrutor dos muros de Jerusalém. Sabe o que é uma visão? Deixa eu te explicar o que é uma visão. Uma visão é algo quando você pode. Exemplo, imagina uma montanha. Tenta imaginar uma montanha bem alta. E tenta imaginar muitas pessoas perdidas ao redor da montanha. Agora imagina você subindo a montanha e enxergando o caminho. E olhando para aquelas pessoas perdidas. E dizendo, ei, fiquem calmas. Eu já vi o caminho. E eu vou guiá-las até o caminho. Isso é uma visão. Deus quer trazer visão para as mulheres na casa dele. Deus quer que você suba um pouco mais na presença dele. E enxergue o que ele vai fazer na terra desses últimos dias. Como Neemias enxergou, eu posso reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele enxergou, ele foi até Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele chamou todos em Jerusalém e disse, eu quero compartilhar a minha visão. Olha os muros como estão destruídos, a cidade está em ruína, nós vamos reconstruir essa cidade. Aí eles planejaram a reconstrução da cidade. Eles tiveram um propósito, reconstruir a cidade. A maioria de nós que estamos sentados agora aqui, temos a visão, temos o propósito, mas não planejamos. É isso que eu queria te falar. Você tem a visão. Você sabe que é para evangelizar o mundo agora, porque Jesus está voltando. E todo mundo aqui vai para o céu. Mas nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos levar multidões e multidões e multidões e multidões. Mas a gente não tem o planejamento. Um obstáculo está aqui para a frutificação, a falta de planejamento. Quanto tempo eu gasto no hospital? Quanto tempo eu gasto discipulando? Quanto tempo eu gasto evangelizando? Quanto tempo eu gasto trazendo um consolo para aquele que está enlutado, para aquele que está triste? Quanto tempo eu gasto no conforto espiritual de outras pessoas? Quais são os meus planejamentos para alcançar essas pessoas? Deixa eu falar sobre mim. Eu contei ontem para as irmãs que eu tenho 20 anos e alguns anos que eu estou em missões. E eu já estou pensando na continuidade. Quem vai dar continuidade a esse projeto? E pensando na continuidade, eu pedi ao Senhor 100 jovens. Que me desse 100 jovens. E que eu ia treinar esses jovens moçambicanos e jovens timorenses. E que depois ia acompanhar esses jovens no campo missionário. Então eu passei essa visão para algumas pessoas. E agora eu estou nesse planejamento. Eu pedi ao Senhor 100. E o Senhor me deu 20. Esse ano eu tenho 7 aqui no Brasil. 7 moçambicanos sendo treinados. E eu creio que se o Jesus não voltar, até 2028, pelas minhas contas, eu terei os 100. Mas se Jesus voltar, nós regozijaremos lá no céu juntos. Mas as suas metas, como as minhas, precisam ser estabelecidas. Você precisa planejar aquilo que Deus colocou para você. Você precisa trabalhar em cima do que Deus colocou para você.
Se você fizer isso, romper com esse obstáculo da falta de planejamento, você vai conseguir realizar muitas coisas para o Senhor. Nós temos também, irmãos, um grande obstáculo, que já foi dito aqui, as distrações. Quantas distrações na atualidade? Nós vivemos hoje no mundo narcisista, e o exemplo do mundo narcisista é o selfie. Olhem para mim, me vejam. As pessoas estão enamorando um namoro exacerbado por si mesmo. E elas se preocupam tanto com a sua imagem, essa construção, que elas esquecem, distraem. E elas ficam aprisionadas aí, que elas precisam frutificar, que elas precisam olhar a salvação do outro, que elas precisam pensar na salvação da família, na salvação do bairro, na salvação da cidade onde elas moram. Outro grande obstáculo que nós temos, irmãos, nos nossos dias atuais é a comparação. Como nós vivemos no mundo midiático, todas as pessoas fazem suas coisas e postam. Aí você abre o seu Face, o seu Insta, e você tem as irmãs fazendo um excelente trabalho ali, lindo, aquele monte de balões, aquele monte de coisa, você, opa, que bom. Tem dois aspectos aqui. O positivo é que você olha assim, que bom que ela está fazendo, glória a Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor do nome do Senhor, então Deus seja exaltado, então aleluia, glória a Deus, e eu também posso fazer um melhor aqui na minha igreja. Mas o pior é que na maioria das vezes, a maioria das pessoas estão adoecendo pela comparação. Elas olham e enfermam, elas olham e sentem incapazes, elas olham e adoecem de inveja. Elas olham e elas começam a abrir a boca com irresponsabilidade e sem perceber, elas estão maldizendo um trabalho que é feito para a glória de Deus e louvor do nome do Senhor. Então essas comparações vai gerando uma competição e ela é um empecilho para a frutificação. Se você está vivendo assim, e está aqui nessa tarde, se você tem olhado o trabalho da outra, e você tem sentido incapaz, se você tem olhado o trabalho da outra, ou do outro, o desempenho do outro, e você não está alegrando, você precisa entender, palavras de João Batista, João capítulo 3, e o versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ele olhou quando as pessoas disseram, olha, Jesus está batizando mais do que você. Ele disse, eu disse para vocês que eu não sou o Cristo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não sou o noivo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então saiba quem você é. João Batista diz, eu disse que eu sou o precursor do Cristo, mas eu não sou o Cristo. Saiba quem você é. Saiba o que Deus te deu. Saiba dos dons que Ele te deu, que Ele te entregou, e dê glória a Deus por isso, aleluia, glória a Deus. Nem todas serão pregadoras como a Alessandra, nem todas serão cantoras como eles cantoras, que existe aí, mas minhas irmãs, todos nós temos papel importante para desempenharmos no reino do Senhor e frutificarmos aqui na terra, todas nós. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Então glorifica o nome do Senhor.